Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. É uma alegria nós, mais uma noite, podermos estar aqui nesse tempo de reflexão. E essa noite, como o tema proposto, nós vamos falar sobre missões em tempo de pandemia. E é um assunto extremamente relevante para o momento que nós estamos vivendo e também para a gente desmistificar algumas coisas, porque na maioria das vezes a gente entende missão de uma forma errada. E hoje a ideia é que nós consigamos refletir um pouquinho sobre isso. E para essa conversa eu vou convidar meu amigo pastor Fernando Dregueto, que vai estar compartilhando também com a gente sobre esse tema. Pastor Fernando, eu vou deixar ele se apresentar, a maioria já conhece, mas ele vai se apresentar um pouquinho e falar um pouquinho sobre o Projeto Peru. Ele é líder desse projeto e tem abençoado muita gente fora do país, principalmente, né, pastor? Aqui também, com certeza, as pessoas que vão, que se envolvem, são abençoadas. Mas eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouquinho sobre o projeto e falasse um pouco desse propósito. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos que nos ouvem através desse ao vivo, dessa transmissão. Quero agradecer primeiramente ao pastor Aparecido, presidente desta igreja, da Assembleia de Deus, Ministério Porto Ferreira, ao também meu grande amigo, o pastor Emanuel, que nos convidou para estar aqui nesta noite, compartilhando com vocês sobre a obra missionária, tanto aqui como fora do Brasil. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Aparecido, porque esta igreja, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Porto Ferreira, é uma igreja que faz missões, que faz a obra missionária. E tem feito não só aqui como fora do Brasil, tem cumprido o ID do Senhor Jesus na íntegra, tanto orando por missões, contribuindo por missões e também enviando missionários. Essa igreja já enviou, Emanuel, a sua esposa, Manara, já esteve 2 vezes, né, no campo missionário com a gente. Estou falando com relação ao Projeto Peru, fora as outras viagens para a África, né? Mas em relação ao Peru, ela já enviou a Nara, o pastor Aparecido, que é o presidente desse ministério, já foi comigo ao Peru, o irmão Benedito, o irmão Dimas, também já esteve a Renata, a Letícia, a Mayra, a Rose, a Michela, e falta gente aí, mas eu vou criar um problema agora. Tem mais o Dimas, eu falei, já foi, né? Então tá faltando gente aí. Eu vou tentar lembrar depois os nomes das pessoas que foram com a gente. Mais gente foram, mas me perdoe aquilo que eu esqueci. Alguns irmãos desse ministério já foram ao campo, oram por missões e contribuem para a obra missionária. Nós somos, pela misericórdia de Deus, eu sou diretor de um projeto missionário chamado Projeto VIME. O Projeto VIME é um projeto, Emanuel, que ele age tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Atrelado ao Projeto VIME, um dos grandes projetos é o Projeto Peru, mas nós temos o Projeto Emanuel também, leva o seu nome, né? O Projeto Emanuel. Temos também o Projeto Paraguai, o Projeto Bolívia, são todos braços do Projeto VIME. Nós aqui agora estamos com um projeto para a cidade, nós vamos fazer, já começamos a fazer, né? É o chamado banho solidário. Nós vamos fazer uma carreta e essa carreta ela vai ter banheiros. Nós queremos pegar as pessoas da cidade que vivem nas ruas, moradores de rua, e dar um banho neles, cortar o cabelo, trocar a roupa, dar uma alimentação e também falar da palavra de Deus. E os que estão, no caso aí, são usuários de droga, se possível encaminhá-los, se eles quiserem, né, estiverem dispostos a uma casa de recuperação. Esse é um dos nossos muitos projetos que temos aqui e fora do Brasil, que é o Projeto Peru, que hoje sustenta 75 missionários e mais 127 crianças em 4 projetos chamados Projeto Nutrição, que lá eles dão o nome de comedor em espanhol. Sim. Quer dizer refeitório, né? Onde nós alimentamos essas crianças e damos também a parte social e a palavra de Deus para elas. Muito bom. Uma coisa, pastor Fernando, que é interessante até nessa sua primeira fala,
a gente quebrar um pouco essa ideia de que, pelo menos antigamente, a ideia era essa: não, eu preciso salvar a alma do ser humano. Ele só enxergava a alma do ser humano e os outros aspectos da vida eles eram negligenciados. Na verdade, isso ainda acontece em muitos casos. Né? Mas é interessante nessa sua fala, isso mostra que o Evangelho é integral, né? Ele não alcança só a alma do ser humano, mas também a totalidade dele. Tiago capítulo 1, por exemplo, versículo 27, diz que a verdadeira religião, a religião pura, né? A religião imaculada é atender os órfãos e as viúvas. A gente faz isso, inclusive, fala assim, mas se eu fizer isso eu vou ser salvo? Se eu ajudar os pobres, se eu der comida? Não, eu não vou fazer. Se eu faço isso, eu não sou salvo. Por exemplo, alguém aí pode dizer, mas eu ajudo as pessoas, eu ajudo a velhinha a atravessar a rua, eu dou comida, então isso não vai me salvar? Não. Na verdade, nós não fazemos isso para ser salvos, nós fazemos isso porque somos salvos. A pessoa que é salva, que ele tem Cristo dentro do seu coração, automaticamente ele vai ajudar o necessitado, ele vai fazer isso. Porque ele tem Deus dentro dele, ele tem Jesus, então ele tem compaixão pelo perdido e pelo necessitado. Não é um passaporte para a salvação, mas um reflexo da salvação agindo no ser humano. A pessoa faz porque ele já tem, como uma pessoa de índole, né? Se ele nasce numa família de índole boa, ele tem uma boa índole, automaticamente ele vai ter uma boa índole, ele vai fazer o bem, né? Sim. E quem tem Cristo, ele tem Cristo dentro dele, ele vai fazer o bem, ele sente vontade, é automático, ninguém precisa mandar, isso não é forçado. Ele sente amor, ele sente desejo de ajudar o seu próximo. É o resultado da salvação. É o resultado. Irmãos, na verdade, essa noite, quem mais vai falar é o pastor Fernando. O molde dessa... O molde é exatamente esse. Nós vamos fazer algumas perguntas. Eu estou aqui com o chat funcionando. Não sei se a gente vai conseguir, se os irmãos tiverem alguma pergunta, vou tentar selecionar aqui, tá? Porque o tempo passa muito rápido, são 8h20. E nós não queremos passar das 9h30, mas, né, das 9h15, 9h20, se chegar às 9h30. Mas acredito que o tema vai render, vai ser bom e nós vamos aí administrando o tempo. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Pastor, como você enxerga a igreja brasileira com relação a missões? Qual que é a sua visão no que diz respeito a como a igreja brasileira reage a missões, como ela se posiciona? Penso assim, muitos valores trocados, né? Acho que muitos valores hoje, muitas igrejas, eu não digo todas, por exemplo, o caso da Assembleia de Deus do Ministério Porto Ferreira, que eu conheço muito bem, não se encaixa no que eu vou dizer, mas muitos valores trocados. Hoje nós vemos o que? As pessoas estão priorizando, os pastores, líderes evangélicos, né? Estão priorizando o quê? Priorizando tempos, e priorizando eventos, congressos, e a salvação de almas tem ficado em segundo plano, né? Hoje, por exemplo, a gente vê que acontece muito por aí, conselho de pastores. Eu fui a várias cidades que a gente tem visto, em vez de eles se preocuparem com as almas, com a igreja, com o evangelho, estão se preocupando com política. Sim. Né? Sim, eu acho que acredito que a igreja tem que ter políticos, tem que ter evangélicos, mas não pode ser a prioridade. A prioridade sempre teve e tem que ser almas. Templos nunca foi prioridade para Jesus, por exemplo. Não construiu nenhum. Quantos ele construiu, né? Quantos templos Paulo construiu? Não construiu nenhum templo. E os grandes homens, que você pega, os grandes vultos da Bíblia, John Wesley, Moody, Lutero e tantos outros, né? Você não vê eles construindo templos. Eles não se preocupavam com templos. A preocupação dos grandes homens de Deus sempre foram almas. Mas pastor, não pode construir um templo? Tem que ser consequência, sim, né? A prioridade, e quando nós priorizamos, eu penso assim, priorizamos almas, o resto acontece automaticamente. Mas o problema hoje é congressos. Vamos pegar congressos. Hoje a maioria das igrejas fazem congressos, não há salvação de almas. Você pode observar pouca salvação de alma. Congressos
para os crentes somente. Tudo bem, quer fazer um congresso para os crentes? Sim, façamos. Mas e congresso para a salvação de almas? Sim. Círculo de oração, só por círculo de oração. E as almas? Congresso dos jovens, e as almas não é prioridade. Congresso de jovens, eu penso assim, para quê? Para que outros jovens se salvem. Das irmãs, para que outras irmãs se salvem. Mas acaba que, por fim, não há salvação, e o que tem não é cuidado, né? Hoje nós somos infanticidas, né? Muitas igrejas hoje são infanticidas, eles criam filhos, as pessoas aceitam Jesus e não cuidam e acabam matando, né? Sem um discipulado adequado, sem uma visita adequada, alguém que adote aquela pessoa. Eu penso que a partir do momento que alguém aceitou Jesus, alguém já tem que adotá-lo como filho, porque é um filho. É um filho que nasceu e ele precisa de alguém para cuidar, um pai espiritual, para que possa cuidar dele. Isso a gente tem visto falta, né? E eu penso o seguinte, Manuel, como eu enxergo hoje as pessoas se esquecendo das almas, priorizando muito, né? Hoje há campanhas da prosperidade, vendo os púlpitos hoje têm se tornado um balcão em muitos lugares, infelizmente, é triste dizer isso. Os crentes, né, a Bíblia, produto de prateleira, e os crentes consumidores, né, que têm consumido esse produto e esquecido do principal que Jesus disse, que é a salvação de almas. E eu penso o seguinte, se perguntar para mim, qual é a prioridade, salvar almas lá fora ou aqui? Aqui ou lá? Aí eu gosto muito de Atos 1:8, né? Um grande teólogo conhece muito bem, decora esse teatro que diz: ser-me-eis testemunhas, tanto em como em Samaria e Judéia e até os confins da terra. Então o que eu penso? Você fazer missões lá e não fazer aqui é um grande erro. E fazer aqui e não fazer lá é também um grande erro. Quando Jesus diz tanto em como em, você tem mais de duas atividades ou não? Secular? Tem. Você trabalha na escola do SESI, parece? Também trabalha na igreja? No SECAB também. Então você trabalha tanto no SESI, como no SECAB e em. Aqui Jesus disse isso, tanto em como em. Em todo lugar. Em todos os lugares. O problema dos apóstolos era o quê? Que eles estavam só. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Tá. Aí houve salvação de almas. Agora ele diz: ide por todo mundo. Mas só que eles não queriam ir. Aí veio a perseguição para que eles fossem. Sabe, a internet hoje é um meio de o evangelho chegar a outros lugares do mundo. Quem sabe Deus não está falando, já que vocês não querem ir, eu vou levar vocês através da internet, não sei. Né? Deus tem sempre uma forma de trabalhar, né? Uma forma de agir quanto a isso. Com certeza. Uma coisa muito triste que eu vejo é que hoje, infelizmente, muitos pastores estão preocupados com a lã da ovelha e não com a ferida da ovelha. Esse é o problema sério. É triste dizer isso, irmãos, é triste falar isso, mas muitos estão preocupados com a lã e não preocupados com a ferida da ovelha, né? E é triste dizer isso, que muitos pastores, Manuel, vão morrer sem conhecer o campo missionário pelo menos uma vez. Sem cumprir esse ID pelo menos uma vez na sua vida, de pregar o Evangelho, né? Paulo disse assim, desta maneira, Romanos, quem que você lê isso para mim aí? Romanos 15, versículo 20, se você tem a Bíblia na sua casa, Romanos 15, Paulo escrevendo aos Romanos, né? Ele 15, 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Isso fala um dos maiores vultos da Bíblia, né? Que é Paulo, um grande pregador e ganhou o mundo da época, né? Paulo, que espalhou o Evangelho por todos os lugares, né? Inclusive a Roma. E ele diz nessa carta, inclusive aos romanos, que eu não queria colocar um fundamento onde já tinha.
Pregar o Evangelho onde já tinha. Todo mundo está pregando ali já? Todo mundo já está pregando hoje. O que a gente vê, as pessoas... Lá em Santa Rita do Passa Quatro existe uma avenida, se conhecer, você vai conhecer, que agora você está indo para lá. Uma vez eu contei 17 igrejas. Deve ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tinha 17 igrejas. Por quê? Vamos para lá, porque lá dá mais. E os bairros mais difíceis não tem igreja. Ali os crentes não aceitam Jesus. Mas por quê? Paulo disse, para que eu vou colocar um fundamento onde já tem? Fazer um alicerce onde já tem, construir uma igreja onde já tem. A preocupação de Paulo era essa, de construir uma igreja onde não tinha igreja. Levar o Evangelho para quem ainda não conhecia o Evangelho. Né? E aí eu pergunto para você, Manuel, missões é prioridade da igreja? Não? Deveria ser. Sabe que eu já vi muitos lugares escrito missões. Muito bonito. Prioridade dessa igreja. Né? Sim. Não. Infelizmente, quando eu olho para o cenário atual, inclusive até o pastor Augusto mandando aqui, as missões precisam voltar a ser prioridade da igreja. Né? Eita. Precisa voltar a ser. A gente fala muito bem na teoria. Né? E muitas vezes na prática a gente não está vivendo isso. É muito fácil eu falar e postar isso no Facebook, mas não sair de dentro de casa e me envolver e alcançar as pessoas. Né? Acho que esse é o grande problema, essa indisposição que nós percebemos hoje nas pessoas. Né? E por que será que as pessoas... Por que as pessoas dizem que é prioridade e não fazem? É a grande pergunta. Né? Sabe o que eu penso? Nós só conseguimos realizar algo que está dentro do nosso coração. A gente só faz aquilo que a gente ama. Sim. Concorda? Por exemplo, eu gosto de sair com a minha esposa, porque você ama sair com a sua esposa. Né? Eu gosto de estar na igreja, pregar, porque eu amo pregar. Então, na verdade, a gente só vai fazer algo que está dentro do nosso coração. Porque isso Jesus disse, onde tiver o vosso coração, estará o vosso tesouro. E missões só vai ser realizado na igreja quando isso estiver no coração. Só que missões envolvem almas. Para eu amar missões, eu tenho que amar almas. Se eu não amar almas, eu não vou amar missões. Quando Jonas foi enviado, lembra? Para pregar a Nínive. Qual era o problema de Jonas? Será que era o ócio? A xenofobia? Eu acredito, se você olhar lá o capítulo 4, versículo 10 e 11, a gente vai observar que o problema de Jonas era a falta de compaixão, falta de amor. Né? E tanto é que Jonas ele teve amor por uma boboreia, né? Ele teve compaixão, a gente tem compaixão de um cachorro, né? A atualidade mostra bem isso. Você vê que os pet shops hoje, né? É contra ter um animal, né? Eu tenho um animal de estimação, mas os valores, nós estamos falando de valores invertidos, né? Valores invertidos. A pessoa, por exemplo, ele esquece uma Bíblia na igreja. Não sei se já aconteceu aqui. Já aconteceu? Tem alguns que deixam uma Bíblia na igreja. Tem alguns que deixam, só vão ler de novo. O problema com a pandemia agora é que alguns esqueceram e não puderam buscar. Está lá ainda, né? Agora, e o celular, será que ele esquece na igreja? Se esquecer, volta, né? Volta, não volta? Aí eu te pergunto, o que tem mais valor, o celular ou a Bíblia? Aí que está o problema. A Bíblia tem muito mais valor do que um celular. Mas é que os valores estão invertidos, né? Infelizmente. E o problema de Jonas é que a gente vê que era falta de compaixão, falta de amor. Aí Deus precisou fazer crescer a boboreira, né? E tem gente que fala que Jonas foi vomitado na praia de Nínive, né? Andou bastante. Não, pelo menos uns 400 a 600 quilômetros, se a gente olhar a geografia bíblica, né? E tanto andar, 400 a 600 quilômetros, dormiu tanto que deu tempo de crescer uma boboreira. Só que Deus mandou um bicho matar a boboreira. E quando Jonas viu que a boboreira morreu, ficou com pena, com dó da boboreira. Aí Deus usou aquilo ali para falar, Jonas, você teve um dó de uma boboreira que você nem plantou, né? Você nem cultivou ela. Eu não posso ter dó de um povo que eu criei, que eu plantei, que eu criei, e que não sabe discernir a sua mão direita da mão esquerda. Então eu acho que hoje o problema é falta de compaixão. E é bíblico, né? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou de quase todos, se esfriariam. E Jesus, a Bíblia diz assim, um versículo que eu amo muito, que Jesus disse lá em Mateus 9, versículo 36, é um versículo que eu amo muito, que retrata bem o amor de Cristo, né?
Mateus capítulo 9, versículo 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Compaixão, amor, né? Amor é o que está faltando hoje nas pessoas, irmão. Compaixão, amor. Sabe até aquela ilustração da galinha e do porco? A galinha fala, vou fazer missões, então eu vou dar um ovo. Vou dar um ovo para missões, para o missionário. Vou dar o meu produto espontâneo, né? Para missões. Quer dizer, ela não quer morrer por missões. Eu vou fazer missões, mas tá aí, é o que eu tenho. Agora o porco não. O porco falou, não, eu vou dar minha pele, eu vou me dar, eu vou doar a minha vida para que seja feito omelete, para que seja feito bacon, né? Bacon ali com omelete, eu vou doar a minha vida. Tem gente que fala, eu vou doar só uma parte do meu tempo, da minha vida. Dá um dinheirinho aqui. Agora tem aquele que se doa por completo ao obra missionária, que doa a sua vida, né? Como disse Paulo, eu não tenho a minha vida tão preciosa. Nós marcamos uma viagem agora para o Peru no mês de julho e as pessoas estão perguntando, nem sei se vamos conseguir ir, porque a pandemia lá tem aumentado, mas se liberar o aeroporto, nós vamos. Mas, pastor, mas e o vírus? Falei, mas as pessoas estão morrendo lá pelo pecado. Se eles não morrerem no vírus, eles vão morrer no pecado. Enquanto tivermos vida, as pessoas não podem esperar. As pessoas são lugares remotos que precisam do Evangelho. E eles vão morrer se a pandemia chegar antes da gente. Se ela chegar antes da gente, eles morrem sem Cristo. É pior. É pior. Do vírus mais contagioso e o mais letal do mundo. Letal do mundo, que é o pecado, né? Que contaminou a raça humana e tem contaminado mesmo. Só tem um antídoto para isso, né? Que é só Jesus Cristo. O precioso sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Né? Amém. Amém. Nós vamos dar uma pequena pausa agora, fazer mais um louvor. Nós retornamos num segundo momento após o louvor. E você, que se tiver alguma pergunta, alguma colocação, nós estamos aqui. As perguntas difíceis fica para o Emanuel, as fáceis fica para mim, tá bom? Tudo para o pastor hoje.